Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje numa segunda-feira que é sempre um dia muito peculiar para todos nós que acompanhamos a vida política do nosso país, né? Isso porque, como não funcionam geralmente os parlamentos no nível municipal, no nível estadual e nem no nível federal, nós não temos debates envolvendo parlamentares, discussões de leis, enfim, discursos que a gente possa analisar no dia, né? Então a gente acaba sempre se movimentando mais sobre esses aspectos a partir da terça-feira. Mas hoje temos notícias no plano da economia e também num momento de transição que nós estamos começando a perceber aqui no nosso país. Transição do mundo da insanidade, do negacionismo, do terraplanismo para a análise da realidade brasileira, das situações concretas. Infelizmente, a gente vai ter que cuidar desse entulho que ficou para trás, desses criminosos que fizeram tantas coisas contra o povo brasileiro, contra todos nós. Não dá para a gente colocar móveis novos numa casa que está toda suja, numa casa que está cheia de trincas, numa casa que passou ali por uma enchente. Então a gente vai ter que resolver esse problema ao mesmo tempo que a gente vai trazendo novos móveis, né, para a gente ter uma habitação melhor. Bom, vou conversar com vocês, depois dessa metáfora aqui, sobre os problemas, sobre as questões que nós estamos vivenciando hoje, algumas notícias no plano da economia e da política aqui no Brasil, né, e de situações envolvendo o presidente Lula lá fora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, venha participar das atividades aqui no nosso portal, do nosso chat, enfim. E quero agradecer a todos vocês que votaram no nosso portal para a premiação do IBEST, que já se encerrou. Então os votos estão sendo computados, em alguns dias a gente vai saber como é que ficou o Portal do José nessa história toda, né? Certamente a gente vai ficar numa posição muito bacana, porque já o fato de estar entre os 10 maiores formadores de opinião política já foi um fato espetacular aqui para o nosso portal, tá bom? Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e vamos seguir em frente. Gente, hoje é um dia que as notícias no plano da economia, elas ganham sempre um colorido maior. Então, notícia de hoje. O governo aumenta a expectativa de crescimento econômico de 2,5% para 3,2% em 2023. Aumento na produção agrícola esperado neste ano e recuperação da economia chinesa estão entre os fatores que elevaram a expectativa. Inflação permanece estimada em 4,85%. Olha, gente, então nós temos uma situação que é tradicional, né, dentro da nossa economia, as safras vão sempre se superando, isso tem um peso na economia. Isso não tem a ver especificamente com o governo Lula, não é uma medida do governo Lula. E a outra questão, lá de fora, a economia chinesa também é um fator externo, também não tem a ver com a mudança de governo especificamente. O que nós tivemos aqui no Brasil é uma expectativa das nossas projeções, né? Da gente ter um mundo melhor, ter um país melhor, da gente estar vivendo numa situação menos tensa. Isso faz com que, de fato, as pessoas se estimulem mais a fazer negócios, a fazer aberturas de empresas, de movimentar, enfim, as suas atividades. Isso tem impacto. Concretamente, o fato que pode explicar também algumas situações positivas foi a grande injeção de recursos na economia aqui no nosso país através dos programas assistenciais que tiveram uma injeção superior à que nós víamos em governos passados. Evidentemente, isso aumenta a rotatividade de recursos e também o poder de compra das pessoas sendo maior, a gente tem um maior volume de vendas. Isso acarreta um resultado positivo. Sem falar também na redução dos preços de combustíveis que influenciam também numa espécie de deflação. Esses são os fatos, fazendo com que a gente tenha essa interpretação. Estruturalmente, o Brasil não tem nenhuma medida ainda que a gente possa dizer assim, olha, aconteceu isso, agora a economia está melhorando de uma forma definitiva. Não, até porque nós não conseguimos ainda enfrentar a questão da taxa de juros, que ainda está sendo tratada de uma maneira muito tímida pelos atores sociais, os atores econômicos aqui no nosso país, inclusive pelos atores políticos. Então a gente está suportando essa história aí que funciona como uma trava na economia aqui no nosso país. Bom, essas situações fazem com que, e algumas pesquisas também, né, sobre a deflação que atinge o cidadão comum, que o presidente Lula publique o seguinte, como ele fez hoje no seu tweet. O número de brasileiros que sentiram a melhora na economia atingiu o maior número em setembro deste ano, segundo pesquisa do Datafolha.
Aumento do PIB, preço dos alimentos em queda e mais empregos. Estamos trabalhando para melhorar ainda mais. Com o Brasil no rumo certo, boa segunda e boa semana a todos. E tem várias pessoas aqui, como o tweet do Lázaro Rosa, colocando aqui propagandas aqui do supermercado mostrando os preços, né, dos produtos que realmente baixaram do ano passado para esse ano. Essa é uma situação concreta. Mas temos algumas situações que os grandes veículos de comunicação ainda não estão pegando para tentar fazer aqui um destroçamento dessa opinião, né, desse sentimento. Aqui é uma coluna que tem no Valor Econômico, gente. É bem pequenininho, né? Isso aqui poderia virar manchete de jornal, né? Mas eles estão poupando, né? E a gente não deve achar que eles estão poupando porque eles são bonzinhos, não, tá? A matéria concreta diz: diesel sobe para R$ 6,20 na sétima alta semanal seguida. O preço do diesel subiu pela sétima semana seguida nos postos brasileiros. Com o barril do petróleo negociado em valores mais altos do ano e sob pressão da retomada parcial da cobrança de impostos federais, tarará, tarará, tarará. Então, gente, isso também joga luzes sobre uma questão. E a PPI? Como é que pode o preço do barril lá fora estar subindo e a gente ter os preços da Petrobras ainda atrelados a esse tipo de política? Então a gente tem que esmiuçar essa história mais. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. O que a gente pode esperar daqui para frente? Porque esse tipo de aumento influencia nos preços aqui no nosso país. Se aumentar o diesel né, com essa proporção, independente das causas internas, né? Mas a gente tendo o diesel com esse parâmetro internacional, a gente fica sujeito aos mesmos problemas que a gente quis se livrar quando a gente elegeu o presidente Lula para ser o presidente da nossa nação, né? Matéria aqui no caderno de economia do Estadão também. A matéria que é uma realidade, tá? É isso aqui que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem notícias positivas, a gente tem coisas assim para a gente ficar com a orelha em pé, né? A arrecadação cai e ameaça meta fiscal. Dados do fisco, do governo federal, mostram que as receitas com imposto de renda de empresas encolheram 5,69% de janeiro a julho, ainda como herança maldita do Paulo Guedes, né? Ministério da Fazenda avalia ainda causas da queda, mas obviamente que como não foi esse ministério, esse governo que fez a política do ano passado, evidentemente que as razões estão ligadas ali. Notícias também envolvendo o mesmo tipo de ponto em relação aos governos estaduais, né? Receitas com IPI e ICMS também estão em quedas e pressionam o governo. Estados e municípios têm montanha russa de arrecadação e despesa. Então, são algumas situações para a gente ter como pano de fundo, para a gente saber onde é que nós estamos, né? Bom, então, ao mesmo tempo que nós temos essas notícias no plano da economia, no plano da política a gente tem o mau caratismo ainda pulsando, né? Gente, duas matérias aqui em veículos que estão ainda nesse resquício negacionista, né? nessa abordagem de direita, produzindo matérias para serem reproduzidas pelo mundo cão. Uma delas é aqui no Poder 360. Lula é hostilizado a sair de hotel em Nova York. Assista. Olha só. Então, a matéria é que o Lula foi hostilizado, né? Vocês já devem ter visto aqui uma senhora, outra, tinham 4 senhoras ali, gritando, Lula, não sei o quê, aquelas coisas que vocês já conhecem, né? Ó, a gente vai vendo, eu vou até acelerar aqui, ó. É a voz de tem uma mulher aqui com a camisa da seleção. Enfim, aí eles vão colocando isso, gente, vira notícia aqui no Poder 360 e também na indefectível Jovem Pan, né? Lula é vaiado na saída de hotel em Nova York. Ladrão, comunista e pinguço. Aqui no 360, na mesma página que eles colocam que pessoas estão vaiando o presidente Lula, eles publicam uma coisa completamente antagônica, né? Que é uma outra imagem. Não é em outro veículo, é no veículo deles. Vamos colocar aqui. Aí, quer dizer, eu acho que deu uma travadinha aqui. É uma galera que está no Lula Guerreiro, do povo brasileiro.
Gente, é um negócio enlouquecedor essa falta de profissionalismo, esse mau caratismo, né? E as redes de direita vão reproduzindo isso aqui, ó. Vaiado em Nova York, Lula vaiado nos Estados Unidos, enfim, por aí vai. Bom, e o mundo cão continua jogando mentiras para todos os lados, né? O mundo cão ali é pela família, governado pela família do inelegível do ex-presidente da República, o maníaco do Planalto. Olha que o Dudu Bananinha publica e a direita vai fermentando isso, né? Relatório da Polícia Federal diz que o que todos já sabemos, Bolsonaro é inocente da acusação de golpe. Como é que é? A Polícia Federal está dizendo que Bolsonaro é inocente de golpe? Que suposta ideia do senador era coisa de maluco. Bom, e aí é o seguinte, né? Isso as pessoas reproduzem, mas do que ele está falando? Ele está falando de um caso específico, não é que o Bolsonaro esteja sendo inocentado da tentativa de golpe, essa que foi a real mesmo, no dia 8 de janeiro. É inocentado das conversas que ele teve com o também indefectível senador da SWAT, vejam bem, o Marcos Duval. Coisa de maluco, disse Bolsonaro sobre o plano de Doval para gravar Moraes. Isso não tem nada a ver com algum tipo de inocência do inelegível, não, né? Então, enfim, para a gente deixar registrado. E hoje os jornais estão repercutindo bastante também esse acordo do presidente da República com o Centrão para entregar a Caixa Econômica Federal para a turma do Arthur Lira. Lira confirma que Centrão fará indicações para comando da Caixa. Em entrevista ao jornal, o presidente da Câmara disse que indicações passarão por seu nome e envolve outros partidos além do PP. Gente, isso é uma coisa muito complicada, porque quando se fala em Caixa Econômica Federal, está se falando de uma máquina com capilaridade no Brasil inteiro, que recebe milhões de brasileiros que estão com uma série de negócios, de pendências, de recebimentos, de programas sociais nos mais afastados rincões do nosso país. É também uma ferramenta política poderosíssima. Então, quando o presidente da República, se isso se confirmar, resolve entregar essa ferramenta para quem sempre fez oposição, para quem vai utilizar essa estrutura para seu benefício próprio, inclusive para atacar o atual governo federal, é uma coisa que provoca grandes indagações, né, grandes interrogações. Por que está acontecendo isso? É possível que o presidente da República, com 60 milhões de votos, ele consiga reverter esse tipo de situação? É um caso que nós já sabemos que vai dar numa grande M, porque nós não estamos vendo que essa instituição será entregue para pessoas honestas, probas, patrióticas, que não tenham nenhuma pecha, nenhuma mancha, então coisas irão brotar no meio dessa história. Se isso estiver sendo entregue, mas para que o Brasil faça reformas estruturais na economia, para que de fato o Brasil se liberte de todas as amarras que tem atrasado o nosso país, tem puxado para trás, aí é um cálculo que a gente tem que fazer de uma forma pragmática, né? Estamos entregando aqui os anéis, mas nós vamos ficar com os dedos todos bem gordinhos, nós vamos fazer com que o nosso país avance para frente. Agora, se for para entregar isso, para manter as coisas como estão, para a gente ter o crescimento que nós estamos tendo, que vai colocar o nosso país no primeiro mundo daqui a 100 anos, aí a coisa é complicada, né? Nós não estaremos vivos para ver esse tipo de situação. Então, é necessário que essas situações todas sejam colocadas em debate e que a gente não se conforme, né, com essa ideia que circula por muitos lugares. Mas estamos na mão do Centrão, o Brasil não elegeu um parlamento de esquerda, enfim. Isso é fato, mas um presidente da República ele tem uma força política. O que ele tem que fazer, né, como todos nós sabemos, é juntar a sociedade, reunir a sociedade ao seu redor, junto com os partidos que lhes dão apoio, os veículos de comunicação na internet, enfim, colocar algumas pautas e partir para uma discussão frontal, né? Se vocês querem a Caixa Econômica Federal, para quê? Para quem, senhor Arthur Lira? Qual o propósito? O que vocês querem fazer de fato com a Caixa Econômica Federal do nosso país? São essas as questões, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Vida que segue, filas que andam. Até o nosso próximo encontro. Tchau.